Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão por aí? Pessoal, vamos começar um conteúdo novo, vou explicar para vocês lentamente o que é a Roma Antiga, a formação do mundo romano, tá? Os primeiros, um dos maiores impérios da humanidade, o Império Romano, tá? A história do Império Romano, onde fica hoje a Itália, né? A Itália que tem dentro dela uma cidade-estado até hoje, né? Que é o Vaticano, é um país autônomo, tem as suas próprias regras, um dos mais visitados do mundo daquele império, daquelas belezas da humanidade, aquelas grandes construções que os romanos construíram com o passar dos anos e que permanecem lá intactas, fazem parte da vida do Império Romano, todo aquele continente que eles vão fazer, né, que depois vai ser dividido ao meio lá no final disso tudo, né? Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente, né? Constantinopla e Roma, tudo isso nós vamos ver no decorrer desse capítulo. Para começar esse capítulo é mais ou menos uma novela mexicana, sabe? Aquelas novelas que fulano casou com Beltrana, que teve um amante, que teve um filho, que foi mandado assumir o filho. Parece aquelas tramas, aqueles impasses da Rede Globo, certo? Primeiramente, pessoal, o capítulo é Roma Antiga, formação do mundo romano, onde se formou, né, no Monte Palatino, às margens do rio Tibre, uma agricultura, um comércio bem organizado no primeiro momento. Mas eu tenho que explicar para vocês a parte da mitologia, a parte mitológica da formação do mundo romano. Primeiramente, tudo se tem origem na cidade de Alba Longa, a cidade de Alba Longa, né? E aqui embaixo eu coloquei os nomes dos personagens. Vocês não precisam decorar os nomes dos personagens. Eu vou contar para vocês aqui passo a passo como ocorre, vocês vão entendendo. É uma novela mexicana mesmo. Primeiramente nós temos aqui alguns personagens. Numitor, que é pai da Réa Sílvia e irmão de Amúlio. Nós temos aqui o deus Marte. Temos o Rômulo e o Remo, né, que mamaram na loba, né, conforme diz a mitologia. Temos o Fausto, que é o pastor. Temos a Vesta, né? E as Sabinas, tá? Todos eles são personagens dessa história, dessa trama muito engraçada que eu vou contar pra vocês, mas faz sentido. Vejam só. Num primeiro momento, Numitor era pai de Réa Sílvia, tá? Réa Sílvia era filha do Numitor, uma menina muito linda que seguidamente ela iria casar e ter filhos e seriam os sucessores do trono. Até chegar na história Amúlio, irmão de Numitor. Amúlio era um invejoso pra caramba. Ele desejava ser ele o imperador, ele o governador, o rei da cidade de Alba Longa, né? Para isso, ele destronou o seu irmão. Deu um basta na história e destronou o seu irmão. Fez uma revolta e tirou o seu irmão do lugar. E aí, nesse meio tempo, ele mandou prender a Réa Sílvia numa torre lá, para que ninguém se apaixonasse com ela, para que ela nunca tivesse filhos, e então ele ficaria no poder para sempre, né? O Amúlio. Muito bem, pois bem. Prenderam a Réa Sílvia lá, Amúlio é o novo rei da cidade de Alba Longa. Neste meio tempo, acontece que o deus Marte se apaixonou por Réa Sílvia, tá? Mas ela estava condenada a ficar lá a Vesta. O que era a Vesta? Na torre, para que morresse e permanecesse virgem o resto da vida, né? E aí o deus Marte se apaixona por ela e ela engravida. Ela engravida e quando Amúlio descobre que ela está grávida, ele fica indignado com isso, não poderia acontecer de maneira alguma. Ele manda ficar de olho até que nasçam as crianças, ou nasça a criança, ele não sabia se era gêmeos ou não, para dar um sumiço. Que essas crianças poderiam um dia tirar ele do comando de Roma, da cidade de Alba Longa. Isso jamais poderia acontecer. Muito bem, pois bem. Réa Sílvia fica grávida de gêmeos. Entra na jogada agora Rômulo e Remo. O Rômulo e Remo são os gêmeos. Quando eles nascem, Amúlio ordena que sejam colocados numa cesta e colocados no rio Tibre, para que o rio Tibre leve eles até um lugar que eles se afoguem e morram para não jamais tirarem o trono dele do lugar. Muito bem, são colocados na cesta. Ao tempo que são colocados na cesta, eles largados do rio Tibre, um pastor chamado Fausto encontra-os. Está caminhando às margens do rio e encontra aquela cesta com duas crianças chorando. Salva aquelas crianças, leva para casa, a sua esposa não está amamentando, ela não tem filhos e tudo mais. Mas uma loba que veio próximo à sua casa, que estava dando de mamar a alguns lobinhos, amamenta os dois. E eles crescem sadios e fortes, Rômulo e Remo. Muito bem. Durante anos eles vivem ali. Até que um dia retornam à cidade de Alba Longa e descobrem todo um acontecido. E aí sim tiram Amúlio do poder e voltam o poder de novo para o seu avô, Numitor, que volta a ser o rei de Alba Longa, que fica eternamente grato aos seus netos.
que automaticamente ele vai dar um prêmio a eles. Vai deixar que eles construam uma cidade próxima a Alba Longa, que vai ser a cidade de Roma. Então os dois saem para ver os sinais, para ver qual é que era o melhor lugar para construir uma cidade. Rômulo e Remo acabam discutindo. E nessa discussão, Rômulo acaba matando Remo. E aí Rômulo é o fundador da cidade de Roma, tá? Rômulo é o fundador da cidade de Roma, tá? E as Sabinas, daqui é a cidade construída, a cidade montada, faltavam mulheres para aumentar a cidade, né? Para que tivesse mais famílias, tivessem mais pessoas, para a cidade crescesse. Então, os sabinos que moravam próximo a Alba Longa são convidados para festejar durante uma noite em Roma, nova cidade, né? E aí o que acontece? Rômulo e mais um grupo de soldados raptam as sabinas, raptam as mulheres dos sabinos, expulsam os sabinos e ficam com as mulheres deles, de acordo com a mitologia, para que a cidade então começasse a crescer, a se desenvolver, o que hoje nós chamamos de cidade de Roma, tá? Então essa é a parte mitológica da história, tá, meus amigos? A parte mitológica de todo esse capítulo aí que fala sobre a antiga formação do mundo romano. Muito bem, eu contei essa parte para vocês, tem isso que eu acabei de contar para vocês no livro, mas eu quero que vocês façam as atividades da página número 30. Atividades da página número 30, certo, meus amigos? Sobre a formação do mundo romano. Certo? Um forte abraço e até mais.